Palmeiras deve gastar em média 200 milhões em reforços, mas quantos podem chegar? Verdão libera novos valores em gastos, em déficits no mês de agosto. Que confusão! E a gente não pode deixar de falar novo convocado para a data FIFA. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Dali, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia. Você vai chegar com seu like e sua inscrição. Se inscreve aqui que leva 1 segundo e não esquece do seu like. Já deixa agora, porque no final do vídeo a rapaziada sempre esquece. Pessoal, vamos começar os nossos assuntos. Queria começar aqui então com novo convocado. É isso, Richard Rios convocado para a seleção colombiana para essa data FIFA. Cara, são quase 15 dias, né? Te fala, hein? Que mancada com nós. Ainda mais o palmeirense, né? Já tá jogando só de final de semana. Porra, cara. É demais esses caras. Não sei por que tanta data FIFA chegar lá não joga nada na Copa do Mundo. É isso, eliminatórias, rapaziada. Vamos acompanhar aqui os jogos do Richard Rios. Convocado para Bolívia e Chile. A primeira partida acontecerá no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 5 da tarde, de Brasília, no Monumental de Elto, na Bolívia. Depois a seleção jogará em casa no Metropolitano Barranquilla, no dia 15, terça-feira, 5h30 da tarde. É isso, rapaziada. Então, depois desse jogo do Bragantino, mano, é tempo pra caramba. E a gente vai ficar sem futebol, mas o Richard Rios foi convocado. O legal da convocação dele, que é aquilo, né? Põe o jogador em exposição, aquela coisa que a gente sabe. E o ruim pra gente é que, será que vai acontecer o que aconteceu antes? Ele foi jogar a Copa América, jogou muito bem a Copa América, voltou uma carniça, um pé, tava um pezinho, vou te falar, hein? Não chegava firme nenhuma bola, se achando o Pogba ali do meio campo, e depois tomou uma encarcada do Abel para começar a jogar bola. Então aí, Richard Rios convocado, e parabéns, cara, porque o cara tá jogando muita bola hoje. Hoje ele tá jogando muito, e é legal ver os jogadores do Palmeiras ir para seleções. Eu gosto sem ser a data FIFA, né? É isso. Pessoal, é o seguinte, o Conselho de Orientação Fiscal, o famoso COF, do Palmeiras, havia noticiado que o Palmeiras teria, no mês de agosto, um déficit aí, então teria um rombo de 28 milhões de reais. E isso daí pegou muito, né? Porque eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, explicando que muita gente comentava, mas, Carta, o time não contratou, o time isso, o time aquilo. E eu falei, não, contratou, mas é em agosto. Saíram das Copas, né? A gente saiu da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, e isso daí faz um furo mesmo no caixa. E depois o Palmeiras soltou uma nota dizendo que não são 28 milhões, e sim 18 milhões de reais em déficit. Cara, eu não sei como os caras erraram 10 milhões. Será que foi no Excel lá que colocaram errado? Foram colocar 18 e colocaram 20? Pô, 10 milhões a mais, gente. É muita coisa. É um erro que não pode acontecer, porque o negócio saiu no GE, saiu na ESPN, saiu um monte de site. A gente começa a trabalhar em cima dessa informação. E lembrando, a primeira notícia não tava o borderô lá de quanto que foi gasto no mês. Demorou para sair isso. Bom, Palmeiras informa que esses gastos são muito despesas que acabaram acontecendo acima do esperado. Então, Palmeiras, vamos supor, esperava ter gastos aí de X e teve de Y, teve a mais. E isso daí impactou com as saídas, né, das Copas e as rendas que deixaram de entrar. Palmeiras teve, então aí, cara, muita entrada de dinheiro somente em agosto, somente em parte do Avante, são 6,6 milhões de reais entrando, cara, é grana, hein? Venda de jogadores, entrou 25 milhões. Só de salários o Palmeiras acaba gastando praticamente 23, 24 milhões. E tem também, né, as vendas de jogadores que o Palmeiras tem que pagar os encargos aí para essas vendas. Quando você vende muito jogador, nem sempre você recebe aquela grana na hora. Então vamos supor, Palmeiras vendeu lá o X, o jogador X. Palmeiras vendeu por 10 milhões, às vezes o Palmeiras vendeu em 3 vezes. Então você tem que pagar a negociação, tem que pagar tudo aí, sei lá, se entrou multa, alguma coisa, tem que pagar tudo, os encargos que o jogador é registrado,
para depois você começar a receber. Então, realmente, você tem um furo aí de dinheiro. Às vezes acaba entrando 2 e sai 3, para depois entrar o restante do dinheiro. Isso daí acontece muito, todos os clubes trabalham dessa forma. A gente acha que é só vender, né, e tá liberado. Não, tem tudo um processo lá. Mas aí a gente vê que o Palmeiras aí, é questão de um mês, gente. O Palmeiras vai estar acima 67 milhões do esperado. Então isso, eu acho que é o mais importante. Esses 67 milhões acaba sendo aí em questão do ano inteiro. Em um mês, tudo bem ter um problema assim, é um problema que pode acontecer durante o ano, né? Porque eles começam a prospectar no início do ano, mas só no final do ano, ou no meio do ano, né? Conforme o carro vai andando, eles vão entendendo aí o que tem que fazer. Bora, rapaziada! Vamos falar dos 200 milhões que o Palmeiras pode ter para gastar, que é praticamente oficial. Isso daí, todo mundo que apurou trouxe essa informação que o Palmeiras gastaria 200 milhões de reais em reforços. E eu vejo muita gente falando, o Palmeiras precisa contratar 4, 3 jogadores, e até trouxe isso para vocês. Hoje, qualquer jogador medíocre, médio, ele custa 40 milhões, 50 milhões. A gente comprou aí um jogador que agora começou a jogar bem, que é o Maurício, né? Até que foi rápido. O Palmeiras pagou mais de 60 milhões de reais nele. E você vê que é um jogador comprado do Inter, do Internacional. Pois a gente vai recolher os frutos desse jogador. Pode ser revendido, um jogador de 22 anos, tudo isso. Mas se a gente para analisar aí, se você tem 200 milhões... Se você vai contratar um grande jogador, um jogador que vai chegar, vestir a camisa, resolver, você vai pagar 60, 70, 80, que nem o Pedro, tá avaliado em 98 milhões de reais, então você vai pagar muito mesmo. E se você parar para analisar, que nem muita gente fala, precisa de 4, 5 peças, cara, é meio time aí praticamente. E com essa grana não dá para contratar. Por isso que eu imagino que o Palmeiras contrate 2 jogadores. Para a próxima janela, o Palmeiras procurará se reforçar com somente 2 jogadores. Provavelmente das grandes posições, né, é o centroavante, é o ataque. O Palmeiras vai pensar no ataque. O Palmeiras depois, eu acredito que pense na posição do Estevão, porque o Estevão vai jogar o Mundial, então isso é muito importante. Ele é uma peça fundamental para o esquema do Palmeiras, principalmente pensando que a gente vai pegar os europeus, né? Vamos pensar, conhecem pouco do Estevão? E vamos pensar desse jeito. Então ele é uma peça fundamental, que ele esteja 100%, não esteja lesionado, porque ainda tem essa, e precisa de contratações. Se a gente parar para pensar 200 milhões, vamos pensar em 100 milhões para o ataque e mais ali, talvez, diluir mais 100 milhões e dividir em 2, 50-50 para trazer um zagueiro, pensar em outra posição. Por isso que o trabalho da Leila passa muito em segurar a espinha dorsal do Palmeiras. Se a gente para olhar, gastamos 100 no centroavante, vamos pensar em outras posições. O Palmeiras, ele tá fechado, gente. O Palmeiras, ele tá com o elenco fechado. De um meio campo, a gente tem no meio ali, praticamente, Felipe Anderson, ele faz meia, mas joga na ponta. A gente vai ter aí o Maurício, o Rômulo e também o Rafael Veiga. Pensar na volância, tem muita gente. Tem Aníbal, o Richard Rios, tem o Gabriel Menino, tem o Fabinho. Pensar na zaga, talvez aí sim, eu pensaria em um zagueiro. Ali para estar junto com o Vitor Reis, para estar junto com o Murilo e com o Gomes. Mas se você para analisar, já são 3. Talvez o Naves entrasse ali naquela vaga, fecha a zaga. Lateral direita, chegou o Diay. A gente vai ter também o Mike e o Marcos Rocha. Tá fechado. E na lateral esquerda, o Piquerez retornando, o Caio Paulista jogando bem, o Vanderlan no banco, tá fechado. O elenco tá fechado. O que a gente precisa hoje, com urgência, pra, assim, ó, resolver nosso problema, é o centroavante. Vocês colocariam outra posição? Ah, eu não gosto, o Diay não tá bem, mas ele tem que jogar bola, porque ele é um bom jogador. E na vaga dele ainda tem o Mike e o Marcos Rocha. Ah, o Piquerez não retornou. Tá, mas tem o Vanderlan e o Caio Paulista. Então a gente tem opção aí. Eu não acredito que a gente consiga pensar em 4 posições. Ainda mais com 200 milha, que é para 4 posições ali, a gente vai pegar um jogador de 50 milhões, que é jogador médio. Jogador bom mesmo vai custar mais. Então tem que pensar em trazer centroavante de 80, pegar uma oportunidade de mercado, pegar esse dinheiro e colocar no salário do jogador. Talvez funcione melhor assim, um grande jogador para poder negociar lá na frente, alguma coisa assim. Mas não é aquela coisa, né? Vamos pegar jogador de oportunidade e tal, que é jovem e barato. Aí não.
Aí não, aí já saiu o Navarro, já saiu o Breno, já saiu um monte de cara. Pra mim não compensa, sinceramente. Tem que trazer o cara que é bom mesmo. Né? Vamos ver aí como vai ser janeiro, pode retornar o Gabigol, tem tudo isso, né? Pode chegar. Fechou, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra. Sextou, hein, porcada?